atenção, depois de 30 anos de discussão aqui no Congresso Nacional, havia muita dúvida sobre a questão da carne, foi um impasse, o presidente Lula teve que entrar no meio de campo e autorizar o governo a votar também a favor da carne na cesta básica. Claro, uma decisão política contrariando o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O certo é que nesse tema estava todo mundo unido, viu? Oposição, bancada ruralista, PL de Bolsonaro e o PT de Lula. Foi aprovado. E a reforma como um todo foi aprovada com 336 votos a favor e 142 contrários e 2 abstenções. Inclusive, 2 deputados do União Brasil acabaram de dizer que são a favor da reforma e que votaram errado, né? Que eles votaram, na verdade, ali confusos. Um deles, inclusive, Danilo Forte, que faz parte aqui de várias frentes parlamentares, inclusive apoia o agro. Mas o fato, Amadeu, é que a reforma, ela simplifica 5 impostos em 2, IBS e CBS. Esses impostos começam ali num período de transição e vai até 2033. E para aprovar a questão da cesta básica, né, a carne incluída na cesta básica, o presidente da Câmara assegurou um gatilho de 60% ali, se, por exemplo, a alíquota ultrapassar 26,5%, que é a alíquota geral para todos os produtos, aí vai ter uma redução. É uma espécie de gatilho para que essa alíquota geral não aumente. Outras coisas que chamam a atenção também é o fato das armas. Viu, Raniele? Amadeu? Raniele, a gente Eu falo das armas e a gente chama a cartela. Isso, a gente está aqui com a cartela, com as principais mudanças dessa reforma. Olha aí, rapidinho, Ari. Unificação dos impostos, certo. Imposto seletivo que valerá para jogos de azar, ok. Inclusão de armas e munições no imposto seletivo foi rejeitada. Sim. Redução de 60% para insumos agropecuários e aquícolas. Sim. Caso o valor da alíquota ultrapasse 26%, as reduções de 60% podem ser restringidas e isenção para as carnes. Isso. E aí o que o Lira... porque houve, Raniele, depois da aprovação, que você já nos informou, houve ali a guerra das... Lá vai a palavra, né? Está completando, Ari, completando aí as cartelas. Vai lá. Redução de 60% para atum e salmão, sucos naturais, extrato de tomate, farinha, óleo de milho e pão de forma. E o reembolso para o contribuinte. Tá bem. De 100%, inclusive, para as contas de água, energia e gás. 100% de cashback. E os medicamentos também não estão aí nessa lista, mas eles tiveram ali uma redução de 60% na alíquota. Tá, inclusive os detalhes todos, quem quiser, vai lá no Meio News, tá? meionews.com, você tem todos os detalhes. Eu chamaria, inclusive, Amadeu, a atenção para a votação, por exemplo, para barrar as armas no imposto seletivo, né? Com o imposto do pecado que faz mal, são produtos que fazem mal à saúde e também ao meio ambiente. Foram 316 votos para barrar contra 155, ou seja, quórum de PEC. Olha só o tamanho, né, da bancada da bala, né? Negócio forte. Ô Raniele, agora, depois que teve a votação, houve a guerra de, aspas, narrativas. O que o Lira falou sobre isso? O presidente da Câmara disse que o mais importante é que foi aprovado um texto mais ou menos, ele usou essa expressão, que deu para aprovar, inclusive com a questão da carne. Ele foi questionado se mudou de opinião, porque ele era contrário, porque o argumento era esse, queria aumentar a alíquota geral. Ele disse que não mudou, ele só faz questão que não aumente essa alíquota geral. Vamos ver o que ele disse. Agora vai ter sua narrativa. Na realidade, o presidente Lula apoiava, a emenda foi feita pela oposição e houve um acordo e votou-se o texto. Muito mais importante do que essa polarização que a gente insiste em fazer é a reforma que a gente entregou hoje para o país, é o cumprimento dos prazos que a Câmara teve. Foi uma determinação dos deputados, determinação dos líderes, determinação da parte técnica do Ministério da Fazenda, participação do ministro Haddad nesse contexto, junto com os parlamentares. Várias reuniões, eu não me canso de exaltar que essa discussão econômica teve muita participação dele, como teve a participação e a entrega de todos que trabalharam incansavelmente, sábados, feriados, domingos.
Olha, Amadeu, essa emenda, inclusive, ela foi só um dado importante, essa emenda da carne, ela foi um destaque do PL, partido de Bolsonaro, foi aprovada com 477 votos a favor e 3 contrários, ou seja, o lobby dos da bancada do agro foi muito forte aqui. Aqui tinha muito lobista ontem, cada um ali a favor do seu interesse. O que eu escutei de muitos deputados também que tiveram que votar a favor da inclusão da carne na cesta básica, eles dizem que não fazem justiça social com essa decisão, que o cashback aí sim seria justo, porque retornaria aos que não podem pagar uma carne mais cara. Inclusive, essa é a avaliação de uma fonte minha do governo, ligada ao ministro Alexandre Padilha. Bom, vamos lá. Essa, claro, não é a reforma ideal, mas é a possível, professor Vila? É possível com esse Congresso. É o que é possível fazer. Então, nesse sentido, foi um avanço. Claro que não é um avanço, acho que muitos imaginavam, eu mesmo, mas é o que é possível que esse Congresso. Ela deve passar, eu espero que em 2026, com um novo Congresso, melhor do que esse, por algumas modificações. Agora, eu queria saber, eu não entendi ainda, eu quero só saber concretamente como é que vai ser feito o reembolso, né? Não gosto da expressão em inglês, mas do reembolso, especialmente para os mais pobres, né? Eu gostaria de ver concretamente como isso vai ser feito, que também é algo positivo. Então, nesse sentido, pelo andar da carruagem, pelo clima que nós vivemos político no Brasil, com o Congresso mais reacionário da história republicana, acabou sendo uma vitória. E 40 votos para as armas? A vida, né? É o Congresso que é a favor da vida, esse Congresso aí. Contém... Né? Muita ironia. Ô, Raniele Veloso, anistia, Raniele, para os partidos. O pessoal estava querendo arrumar as malas para viajar, mas aí, opa, tem aqui, tem esse projeto para votar, anistiar partidos, eba! Exatamente, a anistia que o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou ali na pauta às pressas. Inclusive, havia até uma possibilidade dos destaques da reforma tributária ficarem para hoje, para segurar esses parlamentares aqui em Brasília. Mas o plenário, sim, está meio esvaziado e Arthur Lira, tudo indica, ele vai liberar para que esses parlamentares votem online. Eu estava até aqui olhando se no plenário eles já chegaram nessa PEC, mas não, eles ainda estão analisando o PL que institui um fundo de investimento em infraestrutura social, pautas de interesse do governo que deve ser aprovada. Mas essa PEC da anistia, que é para perdoar as dívidas dos partidos, principalmente aqueles que desrespeitaram nas eleições de 2022 as cotas para os negros e para as mulheres, é de interesse direto do presidente da Câmara, que se comprometeu com os presidentes nacionais do partido com quem Arthur Lira teve nos últimos dias em festas de possíveis candidatos à Câmara dos Deputados, aqui à presidência da Câmara. Então, Arthur Lira pretende aprovar hoje para colocar no Senado. Lembrando que uma PEC, né, tá? Ela, inclusive, teria que passar por uma comissão especial, mas não passou do prazo de votação, então ele pode puxar para o plenário usando uma artimanha legislativa, e aí o Senado também deve apressar essa votação. Para quê? Para que já possa valer para as eleições desse ano. O objetivo, né, desses parlamentares é parcelar as dívidas, as previdenciárias em 60 meses e as outras em até 180 meses. Esse novo relatório, Franci, modifica também o repasse dos partidos às candidaturas de pretos e pardos. Sim, Amadeu, ele aumenta, mas limita o repasse a candidatos negros. Então, o texto fixa em 30% os recursos para candidatos pretos e pardos e cria um refis para as siglas. A matéria, como a Rani citou, já pode ser votada hoje, mas ainda é objeto de muita polêmica por conta dessa limitação. E, Amadeu, por mais que seja uma proposta considerada legal, entre aspas, é uma proposta totalmente imoral, essa PEC da anistia. Eu classificaria como uma imoralidade. Infante terrible, Ari. Francis Teixeira, zangado de novo. Assertivo nas palavras, é o famoso anistie-se-me. Oh, e aí, olha. quem é contra? Eu gostaria de anistiar os meus boletos que eu tenho lá em casa. Mas como, infelizmente, eu fiz esses gastos,
eu terei de honrá-los. É né? como Mas prender eu alguém- sou deputado, sou parlamentar, não posso aprovar as leis que me beneficiam. É como prender alguém, você jogar a chave do lado de dentro da cela, né? Porque aí o cara- Raniele Veloso, ao vivo de Brasília, obrigado. Até amanhã, Raniele, até amanhã. Ô, Francis Teixeira, o infante terrible, traz para nós uma manchete que, olha só. Francis, porque você está trazendo essa informação, então o Francis está trazendo, é crédito para ele, né, não, Ari? Sim, claro. Mas olha a manchete dele, Ari. O que ele está trazendo, Ari? Presta atenção. Olha, Ari. Vai, Francis. Mulher é agredida ao doar comida em São Não Paulo. é possível isso. Síndica de um prédio expulsou uma voluntária